tanto da guerra em Cabo Delgado e até instou as forças de defesa a fazerem o seu trabalho do ponto de vista de não deixar com que a imprensa influencie muito na desinformação. E de certa forma, alguma imprensa sentiu-se intimidada. Como é que se olha para esse pronunciamento? Não, sentiu-se intimidada porque sabe de que o presidente tem razão naquilo que são as suas colocações. Aqui eu haveria de concordar com o meu amigo Muxanga, que várias vezes tem falado de que nós temos jornalistas que de jornalistas nada têm e nada sabem. Estão aí por candonga para amealharem moedas aqui, moedas ali, e são jornalistas que até vendem a pátria. De patriotismo não tem nada. Por isso que desinformam. As pessoas não estão no campo para investigar, mas escrevem sobre fatos que eles próprios desconhecem. Contam histórias, contam não sei o que sobre o país, traduzem uma má imagem do país. Por quê? O jornalismo é assim mesmo? Quais são as fontes que eles têm sobre as informações que dizem que investigam e trazem ao leme? Quais são as fontes? Uma das coisas que mais chamou a atenção à imprensa, por exemplo, foi o apelo do Presidente da República às forças de defesa a serem vigilantes, sobretudo com a imprensa. O Comando-Geral da Polícia para obrigar que eles fossem soltos e acabaram soltos. E na altura o que eles pretendiam era chegar a fala com a família daquele branco que depois morreu e não conseguiram chegar ao local. Quando o presidente aparece a dizer isto manchou muito. Eu falei com muitos editores de jornais, para já até aqueles editores que eram muito amigos dele. Ficaram com o cabelo arrepiado. O que o presidente poderia ter dito, se calhar, era convocar os jornalistas para uma sentada e chamar a atenção aos editores para não se meterem muito nessas questões, porque, se calhar, por tentarem pressionar, pensarem quando estão a divulgar essas informações não sérias, vai-se abrir os cordões para eles entrarem. Mas isso não ajuda muito o país. Porque o Comandante-Geral da Polícia tentou fazer isso. Tentou levar a eles, mas só foram a locais onde o Comandante-Geral da Polícia escolheu. O que o jornalista quer é ter a liberdade de circular onde ele quer. Você deu o bolé ao jornalista, chegou, está a fazer o teu comício, ele tem que ter a liberdade de entrevistar qualquer pessoa que ele quer. E trazer o contraditório. Não é aceito isso em Cabo Delgado. Entretanto, os mesmos jornalistas são aceitos que circulam na Zona Centro. É por causa disso que o próprio presidente, naquele mesmo Conselho Coordenador, acabou dizendo às Forças Armadas que eu quero conhecer a verdade. Porque também tenho informações de que alguns de vocês, quando pedem água e o caminhonista nega, 200 metros depois já é atacado. É Nhonga que pede água na estrada. Ele fez essa pergunta ao presidente lá. Lamentavelmente, porque ele já tinha ofendido os jornalistas, a parte boa do discurso do presidente feito lá, toda ela foi deitada fora. Para dizer mais uma vez, temos que chamar a atenção para aquilo que se deve dizer em público e aquilo que se pode orientar no outro espaço. Mas a questão fundamental é que tanto o presidente como os comandantes das Forças de Defesa e Segurança estão preocupados com a situação dos direitos humanos. A questão feia que andou naquela reportagem é que as Forças de Defesa e Segurança são tidas como forças que violam os direitos humanos. O que é que o direito internacional recomenda? Cabe ao Estado garantir a segurança das pessoas e seus bens. Você captura um rebelde que anda a catanar pessoas. Você, como Estado, não está autorizado a catanar também, porque você não é vigarista. Deixa-me falar. Enquanto o Nhongo tem saudade de ter um tribunal militar, o presidente Nhus tem um tribunal judicial de Sofala que precisa de Nhongo para ele julgar lá. Se o Nhongo não caber lá, há de ir para o Tribunal de Recursos da BET. Se não caber lá, há de ir ao Supremo. Então, o que se recomenda aqui é que as Forças Armadas devem saber que elas são parte de uma instituição, de uma cadeia de instituições reconhecidas internacionalmente. Agora, José Fol, só para fecharmos com um minuto, só, com todo o respeito, Muxanga. José Fol, há uma outra questão até que se levantou quando o Presidente da República mencionou esta vigilância por parte das Forças de Defesa e Segurança e pouco não mencionou muito, por exemplo, os vídeos que até parecem ter sido filmados pelos próprios
membros das Forças de Defesa e Segurança. Eu penso- Acabou gerando também outro debate. Sim, isto. acabou gerando outro debate, concordo consigo, mas só não quis perceber aquilo que o presidente disse, aquele que tinha segundas intenções. O presidente foi bastante claro na sua intervenção. Pediu aos jornalistas para que preservem a imagem do país, não divulgando mensagens que não tenham sido totalmente, como é que posso dizer, cujas suas fontes não são Não fidedignas. são fidedignas. O presidente falou disso. Este foi o apelo que fez aos jornalistas. 2. O presidente foi mais claro em reconhecer o papel que o jornalismo positivo pode fazer para que vitórias possam ser alcançadas nesta situação do combate ao terrorismo em Cabo Delgado. E de que forma é que o governo deve 2, trabalhar com a imprensa? 3. O próprio governo, repetidas vezes, desde a entrevista que foi feita em Portugal pelo chefe de Estado moçambicano e as outras entrevistas que se seguiram a esta questão, o presidente da República não proibiu que os jornalistas fossem fazer o seu trabalho em Cabo Delgado. Pelo contrário, encorajou os jornalistas a fazerem este trabalho, a traduzir a imagem real daquilo que está a acontecer nos teatros operacionais. Contudo, as forças de defesa e segurança têm responsabilidades. E uma das responsabilidades é proteger a população, incluindo a estes jornalistas. Vou dar só um exemplo. Tu és jornalista. Diga-me quantos jornalistas de guerra tu tens em Moçambique? Formado em coleta de matéria sobre conflitos armados. Quantos tu tens? Uns poucos. Quantos jornalistas tu tens que têm uma preparação, inclusive jornalística militar? Quantos tu tens? Nós vemos em Portugal, na Europa, jornalistas que passam temporadas em academias militares para apurarem o seu profissionalismo. Exato. Levando um jornalista deste para o teatro operacional e depois vir o resultado de que perdeu a vida o jornalista tal porque não teve maior ou melhor proteção das forças de defesa e segurança. Que implicações é que este assunto pode ter dentro das hostes do próprio jornalistas? Obrigado, Folo. Pode ter no povo? Que repercussões esta atitude, que pode ser inconsequente, pode repercutir para fora das nossas fronteiras? António Mochango, olhando para esta deixa do Presidente da República, o que é que se espera que seja, por exemplo, a atuação, seja da imprensa, juntamente com o governo, a ser que pareça um convite ao mesmo tempo para que haja que os jornalistas possam fazer um trabalho um bocadinho mais apurado? Para já, os teatros operacionais são iguais. Da mesma maneira que o governo aceita que no teatro operacional centro, onde está o Nhongo, os jornalistas vão, tem que admitir também que as pessoas vão a Cabo Delgado. Este é o meu sentimento. Por que em Cabo Delgado não pode e de outro sítio deve? A outra questão que eu acho muito relevante nesta questão da comunicação e não comunicação, o porta-voz do Ministério da Defesa falou muito bem naquele dia. Ele tentou dizer: quando alguém está esquartejado, ficou a cabeça, pelo menos tem a face. Alguém publica essa imagem de uma cabeça degolada no WhatsApp. Tem impacto do que acontece com a família dele. Se a mãe dele ir dar pela primeira vez com a cabeça do seu filho degolado, ir dar... Quer dizer, são estas questões que as Forças Armadas levantam em relação aos militares. Agora, quando os militares sozinhos filmam e publicam, significa que os militares estão revoltados. Há alguma atitude lá que o comando está a praticar que não agrada aos militares. Ora, quem denunciou as torturas de Guantánamo até as Nações Unidas decidirem que tem que se fechar Guantánamo foram os próprios guardas da cadeia de Guantánamo. Já estavam a sentir pena de pessoas, estavam a ser mortas, a serem atiradas para serem comidas com crocodilos vivos, com a alegação de que as pessoas estavam a fugir. Quando não havia nada disso, alguém pegava, alguém atirava para o mar e dizia que estava a fugir, e baleava. Então, significa que, dentro das Forças de Defesa e Segurança, há militares conscientes que estão a ficar frustrados
porque não tem onde queixar Obrigado, e António pensam que Muxanga, muito podem obrigado. fazer as coisas no WhatsApp. Só Muito que obrigado. essas imagens que saem em algum momento violentam a nossa consciência porque nós estamos habituados. Exato, vamos terminar o programa, mas eu gostava de dar, se calhar, 10 segundos para, se calhar, deixar um apelo, porque realmente as situações que nas redes sociais deixam a desejar, não é? Está aqui a falar desta situação em concreto de imagens que podem realmente até chocar famílias. Em jeito de apelo, sem querer recorrer muito à questão do posicionamento do Presidente da República sobre a imprensa, mas um apelo de um cidadão para outro cidadão. José Fol. Apelo somente à consciência. Somos um país em construção e todos os nossos braços são necessários nesta etapa de construção de um Moçambique forte, desenvolvido em paz. E temos todos que ter uma atitude responsável na divulgação de informação e imagens que podem comprometer a marcha que nós hoje estamos a levar rumo a estes objetivos. Obrigado. O jornalismo deve ser cada vez mais investigativo, responsável e que obedece àquilo que são os ditames. Um dos maiores problemas... José Fol, infelizmente já não temos muito tempo. Um dos maiores problemas, contrariamente a carreiras como carreiras profissionais como do médico, como do advogado e outras, é que em Moçambique estamos a assistir uma demanda, se calhar é por causa ainda de continuarmos com algumas situações, algumas bolsas de desemprego. Pessoas não formadas em jornalismo são jornalistas. Nós designamos jornalismo. Designamos jornalistas. Pessoas que não têm nenhum conhecimento de jornalismo estão aí nas edições, nas editoras. Obrigado. Estão aí a escrever, às vezes sem obedecer àquilo que são as técnicas. António E Muxanga, isto, de facto, para traz fechar. essas situações. Eu penso O que apelo. o desafio é maior. Por exemplo, vi uma reportagem muito ofensiva semana passada de que o secretário-geral, o antigo secretário permanente do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, por causa do escândalo que se pensa que ganharam, foi escondido no Parlamento. Aquele senhor não veio se esconder no Parlamento. Houve uma necessidade, porque o antigo secretário-geral já terminou, está doente. A entidade eleita foi ele e passou a desempenhar outras funções. E tem graça que o mesmo jornal que sabe que, apesar do tribunal ter decidido como decidiu, aquela empresa, a partir de hoje, não vai continuar a pintar os combustíveis. Os combustíveis vão ser pintados pelo governo até a decisão final. Já não está a escrever isso. E tem graça aqui que, por causa dos subornos que alguns magistrados já andam a receber para fazerem porcarias, vamos ver quanto tempo o recurso vai levar agora. Se o Tribunal Administrativo agora tiver maior velocidade, então já vamos ver quem são os verdadeiros homens da fraude e da candonga dentro do nosso Obrigado. sistema do país. António Agora, Muxanga, era o apelo. é apelo porque é apelo mesmo porque o recurso de Gustavo Mavia até hoje não tem decisão, tem anos. Então acredito que este recurso dessa Infelizmente, empresa de vamos pintar terminar o combustível nosso programa também nesta terá que edição. aguentar os Voltamos, anos do homem do Gustavo na Mavia. quinta-feira com o Muito nosso programa obrigado. Governação. Até quinta-feira.